noite, irmãos. Mais uma vez aqui, né? Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante. Existe um grande questionamento hoje em dia, principalmente na internet, sobre a questão da existência de Deus, né? Não que eu vá provar que Deus existe, materialmente falando, ou fisicamente falando, ou mesmo espiritualmente falando. Mas logicamente é possível você deduzir a presença de Deus no mundo, na criação. Inclusive, para você ter uma ideia, existem criacionistas, né, cientistas criacionistas que defendem a ideia de que houve uma mente que criou tudo, mesmo que esse cientista não seja nem religioso. Às vezes o camarada, pelas evidências que tem na natureza, e são muitas, chega à conclusão de que uma mente criou. Mesmo que não saiba quem fez, ou mesmo que não dê importância para quem fez, mas reconhece que alguém fez, né? É sobre essa questão lógica, né, que eu quero conversar com você hoje. Começamos pelo texto bíblico, né? Eu falei que não ia provar espiritualmente, e é verdade. Mas assim, é apenas para deixar claro que a Bíblia ela é de Deus, pois ela fala dele, inclusive em relação àquilo que podemos ver na natureza. Por exemplo, no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 18 e 22, 18 ao 22, diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Veja bem, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem para as coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, pelas coisas criadas, né, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Eu vou ler esse trechinho de novo. Ó. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. É disso que eu estou falando. É disso que cientistas criacionistas, mesmo que não professem religião alguma, eles veem. É por isso que o criacionismo também é científico. E eu vou dizer por quê. Veja bem, qual que é o princípio que se tem para se fazer uma lei? Qualquer lei. São dois, que é a intencionalidade e a finalidade. Você tem que ter a intenção de fazer, intencionalidade, por um motivo, finalidade. É isso? Fica com isso na cabeça. Os cientistas que não são criacionistas, eles atribuem a criação do universo, né, ao que eles chamam de Big Bang, né, que é um evento irracional. Né. O padre cosmólogo belga Georges Lemaitre, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é assim que escreve, propôs o que ele chamou de hipótese do átomo primordial, que ficou conhecido popularmente como teoria do Big Bang. A teoria consiste basicamente na ideia de que o universo era originalmente concentrado em um pequeno ponto e em temperaturas altíssimas em um passado muito remoto. Mas algo aconteceu e esse pequeno ponto expandiu-se, ou seja, a matéria concentrada foi liberada, dando origem ao universo conhecido. Então você vê claramente que é um evento irracional. Não é dirigido, não é planejado. Não é isso? Só que esse evento que não é dirigido e não é planejado, né? Pensa comigo, como que um sistema irracional, um evento irracional como esse, pode dar origem a sistemas de gerenciamento do universo, sistemas lógicos, racionais e imutáveis, que dirigem o mundo, que dirigem o universo, que mantém tudo funcionando, como essa máquina perfeita que vemos aí. Como um cientista antigo no passado disse, se não me engano foi Newton, mas não tenho certeza,
sobre a hipótese do relojoeiro, né? Se você pega um relógio, né? O relógio ele pode funcionar sem pilha, ele pode funcionar sem bateria, ele pode funcionar sem dar corda. Um relógio de pêndulo, por exemplo, tem aquele pêndulo que fica balançando. Ele funciona a vida toda, anos e anos, décadas e décadas, sem parar, né? Ou seja, você vê que é uma máquina complexa. Você olha para ela, é impossível você dizer que não existe um relojoeiro. Não é isso? Sendo a criação, a Terra, o universo muito mais complexo do que um relógio, se um relógio não pode existir sem um relojoeiro, como é que o universo, que é muito mais complexo, pode surgir a partir de um evento completamente irracional e inconsciente? Concorda comigo que isso não tem sentido? Né? As leis, né? Vamos analisar as leis dos homens. Uma lei humana, uma lei qualquer. Né? O que é necessário para o nosso Congresso Nacional criar uma lei? Basicamente assim. Antes de tudo, deve-se verificar se é necessário uma nova lei. Intencionalidade. Finalidade. Né? Nenhuma lei surge sem um bom motivo para a sua existência. Assim, após constatar a necessidade da lei, então toma-se a decisão de criá-la, intencionalidade. Após a criação do projeto de lei, que é o PL, por parte de algum parlamentar, então o PL vai para a discussão e planejamento. Depois disso, decidem para a sua promulgação. A lei passa a valer de fato. Isso tudo é necessário para se criar uma lei humana. Né? Intencionalidade e finalidade. Tem que ver se precisa da lei. Né? Aí depois toma-se a iniciativa para criá-la. Né? Para planejar, para discutir, verificar todos os aspectos dela, para depois promulgar, ou seja, a lei passa a valer. A lei ela é imposta à sociedade. Ela não tem vida própria que se impõe sozinha. Alguém tem que impor para a sociedade. Não é isso? As leis naturais, como a lei da gravidade, por exemplo, não é diferente. A natureza, sendo ela irracional e sem consciência própria, como alguns dizem, poderia ter a ideia e a iniciativa para elaborar e impor uma lei necessária à manutenção da vida e ainda garantir o cumprimento dessa lei de forma infalível e para sempre? Toda a criação é presa a leis, obviamente. E essas leis foram criadas antes de todo o resto. Ou seja, suponhamos que a hipótese do ato primordial seja verdadeira. Tinha lá aquele ponto, o Big Bang, né? Aquele ponto expandiu. As leis estavam presentes ali. Porque se não existissem essas leis, o universo não teria se formado. É isso. As leis da física, as leis da química, a lei da gravidade, como eu acabei de citar como exemplo. Sem essas leis, o universo não se formaria. Ou seja, as leis foram criadas antes de tudo. Só que as leis elas são princípios racionais, inteligentes, lógicos. E uma lei para ser criada precisa de uma finalidade. A lei vai existir para isso. E a intenção é em criá-la. Né? E a autoridade para impor a criação. Não é isso? Se você joga uma pedra para cima, ela vai cair, não vai? Se não houvesse lei alguma, se não houvesse lei da gravidade, se poder jogar a pedra para cima, ela subiria para sempre. O outro viraria para cima, mas vira para a direita ou vira para a esquerda. Seria algo caótico, sem sentido. Mas sabemos muito bem que não é assim. Vivemos presos a regras, a leis. Tem o meio ambiente, que é uma regra. Né? O equilíbrio ambiental. É uma lei, é uma regra que não pode ser quebrada. Senão ocorre um desastre como consequência, não é assim? Ou seja, quem impôs essa lei? Ou quem criou essa lei? Porque é uma lei lógica, ela tem sentido. Ela tem sentido, ela tem lógica, ela tem uma finalidade. É possível então achar que o caos irracional pode criar sistemas lógicos e complexos, como leis, né, da natureza, por exemplo? Não tem sentido. Isso é óbvio. Né? Então, aí surge um outro detalhe. Porque muita gente que critica, que fala, eu sou ateu, muito que a gente vê na internet sempre, você percebe um ódio muito grande por Deus. Como você pode odiar tanto algo que você nega que existe?
né? Outro dia eu vi num grupo de discussão um rapaz dizendo assim: ah, eu sou ateu, tal, e vivo a minha vida livre, não sei o que, tal. Aí vem os crentes e fala do inferno e tira a minha paz. Se ele é ateu, ele não acredita no inferno, não é? Como assim tira a paz dele, então? Né? Aí vem o outro dizendo, né, que Deus é injusto, que Deus é mau, que Deus é aquilo, né? Por isso ele é ateu. Mas se ele considera Deus sendo isso tudo, então ele considera que Deus existe. Porque se ele não, se ele de fato acredita que Deus não existe, então como é que ele pode dizer que Deus é mau, que Deus é isso, que Deus é aquilo, se Deus não existe? Não é? Então você percebe que na verdade a ideia não é nem tanto negar Deus, mas é matar Deus. Que é aquilo que Nietzsche propôs, um filósofo alemão do século XIX, se não me engano. Né? Segundo ele, a modernidade matou Deus, ou seja, os princípios da fé perderam sua relevância. As pessoas, mesmo as religiosas, segundo ele, vivem como se Deus não existisse, de modo que tudo é relativo. Né? A morte de Deus anula a crença em qualquer ideia de valor metafísico, inclusive a ideia do bem, do amor, né? Enfim, de tudo. Ou seja, se Deus morre, morre a ideia do bem, o certo e errado, dando lugar ao relativismo, ou seja, tudo tem o mesmo valor, tudo é a mesma coisa. Né? Ou seja, se Deus morre, para muita gente significa liberdade. Liberdade em relação a outra pessoa. Eu não tenho que respeitar ninguém, eu não tenho que amar ninguém, eu não tenho que buscar o bem. Né? Tenta imaginar um mundo assim. É um mundo perigoso, concorda? Com esse nível de liberdade é igual ao Mad Max, né? Aquele mundo pós-apocalíptico, né? Terra de ninguém, todo mundo querendo matar todo mundo. Seria assim. Né? Mas muito vem, muitos buscam por isso. A teoria crítica, que é uma criação marxista, defende isso. Né? A destruição de tudo. De valores, de ética, da civilização ocidental, do cristianismo principalmente, e da família. Que segundo eles, a família é a subestrutura que sustenta a estrutura, que é a cultura. E a cultura sustenta o mundo ocidental, o pensamento ocidental. Então destrói a família, destrói a cultura, destrói tudo. Né? A família e o cristianismo. Né? Então se Deus morre, então é possível. Né? Então você percebe aqui que a necessidade que muitos têm em afirmar que são ateus, tem gente que é ateu mesmo, óbvio. Não estou me referindo a eles. Eu estou me referindo àqueles militantes, muitas vezes, que pregam a destruição da religião. Né? Se o camarada não acredita em Deus, beleza. Segue a vida dele do jeito que ele achar melhor. Não é essa a questão. A questão é a seguinte, me refiro àqueles que querem destruir a religião. Na verdade, eles querem matar Deus. Né? Então, por exemplo, através de coisas como a ideologia de gênero, né? que existe, a militância gay, por exemplo, que foca principalmente na questão religiosa e familiar, né? Querendo criminalizar a religião e tal. Eu não me refiro àquele gay que é gay e segue a sua vida, tal, o que ele faz na vida dele, não interessa. Por exemplo, a minha religião, eu sou evangélico. O que eu creio vale pra mim, certo? Se o camarada dele é gay e não segue a minha religião, aquilo que eu creio não vai ter influência na vida dele. Em nada. Eu sigo a minha vida, ele segue a vida dele. A militância gay quer destruir a minha fé. Não é isso? Quer obrigar casamento gay na minha igreja. Se não acredita na minha fé, se não acredita no meu Deus, por que quer casar na minha igreja? Não é isso? E você percebe que tem uma intenção aí. Né? Então, nessa busca por matar Deus, por destruir Deus, né? usando a desconfiguração da sexualidade humana como justificativa, entre tantas outras justificativas que a gente vê por aí, através desse relativismo, onde não existe bem, não existe mal, não existe certo, não existe errado. Não é isso? Então, dentro dessa mentalidade, então qualquer coisa pode ser liberada, inclusive pedofilia.
né? Incesto, canibalismo. Então tenta imaginar como que o mundo seria. E não apenas isso. Tenta imaginar como é Deus vendo isso, sendo que Deus existe. As leis da natureza estão aí para provar. Não é isso? Você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia, essa é uma regra. Tem como fugir dela? Tem como quebrar essa lei? Tem como burlar essa lei? Tem como subornar alguém para fugir dessa regra? Não é uma lei, não é uma regra? Que tem sentido, que funciona para todos os seres vivos do mundo? Tem como quebrar isso? Nos foi imposta, essa lei foi promulgada, como qualquer outra lei, e imposta a todos para que obedeçam? Foi, não foi? Tanto que nós temos que obedecer. Vamos morrer, não vamos? Deus existe. Posso negar o que for, né? Mas ele vai continuar existindo, independente da minha negação. É isso. Então muitos que defendem a morte de Deus sabem que ele existe. Né? E Deus não pode ser morto realmente. Mas Deus ele pode ser morto no coração das pessoas. Se a ideia é instituir o caos, se a ideia é estabelecer um domínio global, por exemplo, você tem que destruir as bases, as estruturas da sociedade como ela é hoje. Né? E Deus faz parte dessa estrutura. Afinal de contas, o pensamento ocidental ele segue três pilares, que é a filosofia grega, o direito romano e a religião cristã. Não é isso? A ideia de bem e mal, que é praticamente padrão no mundo todo, vem do cristianismo. A ideia de família, ou a defesa da família, né? Já que a ideia de família vem antes de tudo. Né? Quando o homem surgiu na Terra, precisou de uma mulher para ter filhos. Está aí a primeira família já. Né? E se permanece assim até hoje. Existimos por isso. A sociedade se formou em cima disso. Né? Então a teoria crítica, que é uma criação marxista, visa destruir isso. Para implantar um novo mundo que eles querem. O novo homem. O novo homem que vai ser construído a partir de marginais. Né? Porque eles defendem o crime, defendem a liberação das drogas, defendem o marginal como vítima, e nós que trabalhamos de manhã e voltamos para casa à tarde, nós somos errados. Se nós somos errados, então o criminoso é certo. É uma nova sociedade, um novo mundo criado por bandidos. Na verdade, a finalidade é essa. Matando Deus, isso se torna possível. Essa realidade caótica se torna possível. Uma nova sociedade, um novo mundo, né? Uma imposição que querem fazer de uma nova verdade. Né? Então é isso que eu tinha para dizer sobre a teoria crítica que eu acabei de falar. Vou colocar na descrição logo abaixo um link explicando melhor o que é do blog Pensador Livre. Sugiro que você leia, é importante você entender isso. Quando você lê, você mesmo vai perceber. Desculpe se eu fico piscando muito, é que a luzinha do notebook ela é forte, incomoda um pouco. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Você tem aí um botãozinho vermelho, se você clicar no botãozinho vermelho aparece um sininho do lado, só clicar no sininho. Aí você vai receber as notificações dos próximos vídeos, né? Se você curtiu, se o vídeo foi bom para você, foi edificante, você acha que vale a pena, aí você gostou dele e curtiu, se você curtiu o vídeo, ele aumenta a relevância na plataforma do YouTube de modo a se tornar visível para outras pessoas também. Se você comentar, também aumenta a relevância do vídeo na plataforma do YouTube. Você vai estar me ajudando. Né? E também dando um feedback, desculpa, né? A respeito da sua opinião sobre o que foi falado. Se você concorda, se não concorda, se tem algo a acrescentar. Né? Com apenas um comentário qualquer aí. Né? Aumenta. Podemos construir um diálogo a partir daí. Não é isso? E se você considera, se você realmente gostou do vídeo, foi bom para você, quiser compartilhar para que seja bom para outras pessoas também, então compartilhe. Tá bom? Muito obrigado por sua audiência. E
Até mais.